Oiê, eu sou a Erika Pozella Vilar e eu tô aqui com vocês no nosso YouTube da IA Church para participar de mais um momento da Jornada Essência. Se você ainda não sabe o que é essa Jornada Essência, tá entrando agora, vendo esse vídeo, entra lá no nosso Ministério de Mulheres da IA Church, no @iamulheres.sede. E lá você vai entender que essa Jornada Essência é uma grande preparação que nós estamos fazendo ao longo do ano, falando sobre trabalho, família, autoestima da mulher, para que as mulheres possam ser empoderadas debaixo da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para serem mulheres que alcançam o mundo, levam a luz de Jesus e são muito efetivas no que fazem. Sejam muito bem-vindas nessa noite aqui e eu estarei trazendo 3 estudos para vocês na temática família. Hoje é domingo, na segunda e na terça eles estarão interligados e eu espero que vocês possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Divulguem para outras mulheres também, lembrem de compartilhar. E também quero falar para vocês que toda essa preparação do Jornada Essência, na verdade, nós estamos preparando para um grande evento que nós teremos nesse ano, agora no segundo semestre, que é o evento Essência. Já é, se não me engano, a nossa 4ª edição e tem sido um evento onde muitas mulheres têm sido tocadas por Deus, um dos maiores eventos da IA Church. Então você não pode perder também. Para acompanhar, segue nas redes sociais. Bom, eu vou começar hoje falando então sobre família, né? Bom, eu acho que toda mulher, independente se ela já casou, se ela não casou, é uma pessoa muito conectada com a sua família. E a gente sabe que a mulher, ela exerce um papel muito primordial na família, né? Quando a mulher ela é sábia, ela edifica esse lar, a Bíblia mesmo diz. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre alguns conceitos familiares que a gente pode aprender por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus, para que a gente consiga atingir uma melhor família, né? Uma melhor realidade familiar, e esse é meu objetivo nesses estudos. Eu quero começar fazendo uma oração com vocês. Espírito Santo, nós declaramos que precisamos do seu toque para recebermos a revelação da palavra de Deus. Vem, fala, que seja o seu Espírito ministrando. Eu te agradeço porque o Senhor tem um plano lindo para a família, de cada mulher, de cada homem, de cada criança. E eu espero que o Senhor possa então ministrar novas verdades por meio desse estudo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, falando de família, eu quero usar o contexto do lar, da casa. E eu quero começar perguntando para você. Se você fosse descrever como é a sua casa, pensando numa casa física mesmo, com paredes, como seria essa casa? Na hora da gente construir uma casa, a gente pode pensar várias coisas que nós gostamos ou não gostamos. Estilo, eu quero uma casa mais moderna. Não, eu quero uma casa mais clássica. Mas a verdade é que o estilo que uma casa é construída tem muito a ver com a época que ela é construída, né? Quais são os materiais que estão à disposição daquela pessoa que vai construir uma casa, que país ela vai ser construída, que cidade ela vai ser construída, não é? E o quanto que você tem de dinheiro para investir nessa construção. Então, pensando nessa simbologia da sua família como uma casa, você pode pensar em que casa eu moro hoje e que casa eu gostaria de morar. Talvez a sua casa hoje esteja meio caindo aos pedaços, né? A janela tá quebrada, a porta já tá rangendo. Não é uma casa que me traz tanta alegria. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. E usando essa simbologia da família e da casa, eu quero dizer uma coisa. Deus, ele tá te fazendo um convite agora para mudar de casa. Mudar da casa que você vive hoje, da realidade que você vive hoje e se mudar para uma nova cidade. Essa cidade é uma cidade espiritual e é chamada de Cidade de Deus. O meu primeiro estudo começa chamando, o tema que eu dou para ele é a Cidade de Deus. O valor inestimável que é poder morar nessa cidade. Bom, a palavra inestimável quer dizer que eu não consigo medir, eu não consigo dizer quanto realmente custa. Mas eu posso garantir para você que morar na Cidade de Deus é muito caro. Se a gente fosse tentar trabalhar a vida inteira para ser capaz de morar na Cidade de Deus, a gente nunca conseguiria. Mas
Deus nos deu de graça o privilégio, por meio de Jesus, de fazer parte do povo de Deus. E aquele que é povo de Deus pode habitar na cidade de Deus. O texto que eu vou usar, ele tá lá na profecia de Isaías, no capítulo 54, nos versículos 11 e 12. Eu vou ler esse texto e você vai falar, nossa, Érica, ela usou aquele texto bem difícil do Velho Testamento que eu não entendo nada. Então, ao invés de eu pegar e ler para você de cara o texto, eu vou dar uma parafraseada. Bom, você que estava aflito, destruído, desolado, eu quero dizer que eu vou pegar, assentar uma argamassa de pedras preciosas e coloridas e vou fundar você sobre safiras. Eu vou criar muros ou baluartes de rubis, vou colocar portas de carbúnculo, que eu vou explicar que pedra preciosa é essa, e eu vou construir uma nova casa para você que estava destruído. Bom, essa é uma promessa, uma profecia que Isaías fala, e a primeira aplicação dela é uma aplicação do contexto do povo de Israel, que estava num exílio babilônico, e aqui ele está trazendo uma profecia de que a cidade de Jerusalém, que é a cidade de Deus, seria reconstruída. Então esse texto ele está falando realmente de uma reconstrução que aconteceria debaixo da liderança de Neemias, mas também está falando de uma profecia, de um futuro, onde um dia nós viveremos com Jesus no céu, nessa nova Jerusalém. Porém, estudando esse texto, quase todos os que eu estudei, mas eu não quero dizer que são exatamente todos, né? Mas todos que eu estudei e fui atrás, que fizeram comentários a respeito desse tema, disseram que tanto o povo judeu que estudava a Escritura, quanto os teólogos cristãos da atualidade entendem que aqui Deus está falando para a sua cidade espiritual e para o seu povo espiritual. Eles até falam nessa análise que ele está falando de uma cidade e povo. Então, o primeiro povo que foi escolhido foi o povo de Israel, os judeus, mas nós sabemos que por meio de Jesus, nós fomos enxertados nessa cultura, nessa árvore, nessa oliveira, nós fomos colocados como povo de Deus. E hoje todas as promessas que ele fez de bênção para o povo de Israel, nós podemos ter na nossa família e na nossa casa. Então imagina comigo. Você foi convidado por Deus para morar de graça, graças a Jesus, que já pagou todo o preço inestimável, a morar numa cidade onde as casas são feitas de pedras preciosas. Pedras preciosas mesmo. Mas o que são essas pedras preciosas? A verdade é que elas vêm de partes, diferentes substâncias do solo, mas que são substâncias comuns. Mas que por meio de abalos no solo, por meio de pressão, calor, fogo, deixam de ser uma parte comum do solo e se tornam pedras preciosas. Por exemplo, o diamante vem do carbono, a safira vem da argila. Então a gente sabe que essa transformação de materiais traz pedras preciosas. Agora você sabe, um anelzinho com um brilhante é carésimo. Imagina quanto não custaria uma casa inteira. Por isso que a gente tem que saber que as bênçãos espirituais que Deus vai nos dar e que promete para sua família, se você estiver debaixo da vontade dele, não tem preço. Ela vale mais do que todo o trabalho que você pode conquistar na sua vida. Ela vale mais do que todo o amor que você pode viver entre pessoas, toda a paixão, toda a alegria, todo o sucesso. Tudo isso é pouco perto do que Deus nos proporciona quando a gente está espiritualmente conectado com Ele, quando a gente vive como servo de Deus. Então, esses versículos, eles trazem 3 aspectos dessa casa espiritual que Deus está te chamando para que você faça a mudança da realidade que você está hoje, para esse mundo espiritual que você pode usufruir. Você já tem acesso, você recebeu um passe que te faz cidadão da cidade de Deus. Aqui a cidade de Deus é Jerusalém, mas a verdade é que ela é o mundo espiritual que você pode viver. E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural.
Quando a minha mãe falou para eu vir falar um pouco sobre família, eu pensei, as pessoas querem ouvir dicas práticas, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco de dica prática para vocês, mas o que Deus me falou foi: os princípios, os valores de Deus e a vontade de Deus estão ficando cada vez mais distantes daquilo que o mundo tem falado a respeito da família. E não só aquelas coisas muito claras que a gente sabe que, não, realmente as pessoas estão falando de divórcio, ou estão falando de vários tipos de família e que desagrada a Deus, mas mais do que isso, hoje o estilo de vida humano, ele prega algo que é voltado para uma própria alegria. Satisfaça os seus desejos, os desejos do seu coração, o que sua carne deseja, né? Se você está apaixonado, para você ser feliz, você tem que fazer tudo o que vai chegar a você, aquela paixão que você está sentindo. Quando, na verdade, os princípios de Deus, eles são muito diferentes. E Deus me falou, traga de volta para essas pessoas que querem saber a respeito de família, esse princípio que eu tenho para eles. Então, eu quero falar 3 partes dessa casa ou dessa cidade que Deus está construindo para que você more. Então, aqui eu vou ler, já dei o contexto para vocês, mas eu vou ler novamente, versículo 11 e 12 do capítulo de 54 do livro de Isaías. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Deus vai começar a construir sua casa agora. Ele vai começar com fundamento. Eu e o Ramon, a gente está num processo de construção de uma casa e a gente sabe que uma das etapas que mais demora é o início da fundação. A qualidade da fundação de uma casa, ela determina a qualidade da construção completa. Se você fizer uma fundação ruim, a sua casa ela pode ficar torta, ela pode rachar, ela pode quebrar, ela pode desmoronar. Mas o que Deus fala é que Ele vai fazer um fundamento de safira. Safira é uma pedra preciosa, azul, linda, raríssima, é um azul clarinho. E naquela época eles até usavam outro nome para essa pedra azul, chamavam de lápis azulis, e ela era carésimo no Oriente. Então Deus está falando que vai fazer uma fundação de pedra preciosa. Mas o que significa de forma prática? Qual que é a fundação que Deus vai fazer nessa casa espiritual que Ele quer colocar a sua família para morar? Bom, esse azul claro, que também é visto lá em Êxodo 24, quando os 70 anciãos têm uma visão do Deus de Israel, esse Deus ele está pisando num pavimento azul claro de safira que brilha como o céu. Bom, no Velho Testamento, o azul ele sempre remete ao céu, à divindade e a Deus. E aqui eu quero falar para vocês que essa fundação que é o próprio Deus, ele também é representado de forma prática pelo amor. Em 1 João 4, versículo 7 e 8 diz: Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente vê nesse texto Deus mostrando mais uma vez na palavra que o fundamento é o amor, porque o fundamento é Deus. Então ele está construindo a sua casa hoje debaixo de um amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então vamos trazer de forma prática. Érica, como é que eu aplico isso na minha família? Eu quero que você, e primeiro, você tem que saber que você pode receber todas as bênçãos de Deus para sua família por meio da maior prova de amor do mundo, que foi Jesus, né? Por isso que você faz parte do povo de Deus, por isso que você pode fazer parte do que Deus prometeu para o povo de Israel. Mas eu quero que você pense, se o fundamento do meu lar, da minha família é o amor, como é que eu vejo se eu estou vivendo isso ou não? A pergunta prática que eu quero que você faça a partir de agora, nos seus dias, já que você está de mudança para essa casa na cidade de Deus, a pergunta é: as minhas decisões estão baseadas no amor?
na vida, no dia a dia, no seu relacionamento de casamento, de maternidade ou de paternidade, ela é uma somatória de muitas decisões. Como você vai tratar o seu marido que está agindo de uma forma que você não gosta, como que você vai cuidar dos seus filhos que às vezes estão se mostrando um pouco rebeldes, ou como que você vai tratar o seu amigo, o seu marido no tempo que você está sozinha com ele, você vai chamá-lo para fazer as coisas com você ou não. A pergunta que eu quero que você responda é, a cada momento. Então, o meu filho foi extremamente rebelde comigo. Então, o que eu vou fazer? Qual a decisão que eu vou tomar agora? Como eu vou agir com ele? Pergunta. A minha decisão, o que eu quero fazer é chegar e dar um esporro nele. Gritar e falar, meu Deus, para de fazer isso, eu sou sua mãe, você não me respeita. Você não tem a Deus, você não sabe nada de Deus. Você tem que ir para a igreja para ver se muda. Né? Com agressividade. Você tem que perguntar, essa minha atitude está baseada no amor? Porque a verdade é que muitas vezes a gente age porque você está ferido, então você age por meio da sua ira, você age por meio da sua impaciência. Mas e se eu fosse agir com o amor verdadeiro? O amor de Deus, ele é permanente, ele é independente das circunstâncias, ele é incondicional. Então o meu filho, ele errou comigo, mas eu quero que ele acerte porque eu o amo, mesmo sendo rebelde. Se eu o amo, eu quero que ele agrade a Deus, porque eu quero que ele seja abençoado. Eu quero que ele ande nos caminhos de Jesus. Eu quero que ele possa tomar boas escolhas e não só sair fazendo como uma pessoa que não tem a Deus. Quando você é tomado por esse amor que você realmente recebeu de Deus de graça e você tem pelo seu filho, você chega e fala, eu quero conversar com você. Você está tão longe do que eu acredito que Deus tem para você. Como eu posso te ajudar a vencer essa dificuldade? Hoje você está vivendo em rebelião, por quê? Porque você está infeliz, você está se sentindo sem amor. A gente precisa mudar essa atitude. E se eu precisar te trazer consequências como mãe, para que você ande nos caminhos de Deus, eu vou trazer. Mas não porque eu quero te punir, porque eu quero que você sofra, mas é porque eu quero que você endireite os seus caminhos. Você, marido, ou você, mulher, que tá lá, chega de casa, ai, tô cansada do trabalho. Meu marido precisa de uma ajuda, mas eu não vou ajudar. Ele que faça. Cada um por si aqui, de boa, já faço demais. Será que essa decisão tá baseada no amor? Será que eu tô colocando a minha casa realmente no fundamento de Safira, que é Deus, é o amor de Deus? Se eu amar o meu marido incondicionalmente, nesse momento que ele tá precisando de mim, eu posso chegar pra ele e falar, amor, eu tô muito cansada, mas eu sinto que você tá precisando de mim de verdade. Eu posso fazer alguma coisa por você? Você precisa que eu faça agora? Ou você pode descansar comigo e amanhã a gente faz? Não, eu preciso de fazer agora? Então, eu quero que você saiba que eu te amo tanto que eu quero fazer esse esforço. Às vezes você vai acabar antes do que você tá precisando fazer e a gente vai poder ficar junto depois. Dentro de uma relação familiar existem tantas escolhas que a gente faz, tantas decisões na forma de agir. Eu quero convidar você, faça sempre essa pergunta, porque a cidade espiritual que Deus quer que você habite com a sua família, as casas são construídas em cima do fundamento, que é o próprio Deus, o fundamento, que é o amor. Então, no seu dia a dia, coloque o amor como fundamento de todas as suas decisões. Mas a segunda coisa que ele fala, ele levanta muros ou muralhas, ou aqui baluartes de rubis. Rubis são pedras preciosas vermelhas, também raríssimas, lindíssimas, que eram muito valorizadas na época. Mas eu quero dizer uma coisa a respeito do original. Eu li várias versões desse texto e uma coisa me veio muito ao destaque, porque algumas colocavam baluartes ou colunas de rubis e outros colocavam vitrais de rubis. O que uma coluna tem a ver com vitral? Por que raios essas traduções estão tão diferentes? E aí, estudando o livro que eu estudei para entender o texto e também as traduções, eu pude perceber, né, vendo esses estudiosos falando, que a palavra baluarte ou coluna, que é shemed, ela vem da origem que é brilho do sol. O sol é shemed. Ele
Então, essa palavra, para a pessoa que leu no original, quando ela leu as palavras de Isaías mesmo, o que ela viu foi uma coluna, mas que fala que tem um grande brilho como o sol. Então, se a gente pensar uma casa onde a parede é feita de muitas colunas que brilham como o sol e que são como rubis, rubis são pedras preciosas que depois de tratadas, elas são transparentes. Então, se você imaginar realmente essa coluna de rubi, meio transparente, apesar de ser vermelha, né, ela é translúcida a palavra, translúcida, e que brilha como sol, isso parece um vitral mesmo. Então é muito interessante ver que essas colunas, esses baluartes, parecem mais vitrais de pedras preciosas. O que isso simboliza? Na sua família, Deus está te chamando para morar numa casa onde as paredes são de pedras preciosas de rubis, mas que por meio delas você enxerga fortemente a luz do sol. Na Bíblia, Jesus é representado como o sol, e o sol é a luz que traz a verdade. Jesus é tanto o sol quanto a verdade. O que Deus tem para você na cidade de Deus é que você possa morar na sua família, numa casa onde as paredes são iluminadas pela verdade. E aí eu quero falar para vocês, nos dias de hoje a gente tem trazido tantas verdades para entrar na nossa casa, verdades do mundo, e tem pouco buscado e bebido na palavra de Deus, onde é a grande raiz da verdade. Isso acontece por meio de televisão, entretenimento, trabalho, outras culturas, outros livros. Mas eu quero convidar vocês para colocarem a palavra de Deus e a verdade como parede da sua casa. Aquilo que traz a luz. Pais e mães, se preocupem com as verdades que os seus filhos estão ouvindo. Porque hoje o mundo tem dito muitas mentiras e colocado essas mentiras como o que é bom, o que é certo. E a gente precisa tomar um novo posicionamento dentro da nossa casa, como povo de Deus, que habita na cidade de Deus, escolhendo qual é a verdade que entra na nossa casa. E eu quero dizer para vocês que isso faz toda a diferença. Eu posso dar dicas de comunicação, eu posso dar dicas de gentileza, de linguagem de amor, mas se vocês estiverem recebendo somente mentiras, e estiverem com paredes que não trazem luminosidade que vem de fora, imagina uma casa sem janela, com muros que não permitem entrar a luz lá dentro. O que vai acontecer dentro da casa, ela vai ser escura. E é isso que a gente tem que evitar. Mais do que algumas dicas, lembrem-se que para ter toda a bênção que Deus tem para sua família, vocês precisam ter a Bíblia como a palavra e a verdade. E o último ponto que eu quero falar é que ele diz que as portas são de uma pedra preciosa que chama carbúnculo. Essa pedra preciosa, ela tinha um tom vermelho bem escuro e o significado dela é vermelho do fogo. Essa pedra preciosa, que é a pedra que vai estar na porta da sua casa, que Deus está construindo para você agora, enquanto você está assistindo esse estudo, ela representa o fogo. E o fogo, ele manifesta a obra do Espírito Santo. O fogo, ele é tanto o poder do Espírito, né, manifestado por Deus desde os dias de Elias, onde Deus desceu com fogo, até os dias de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu também, o formato de fogo. E o Espírito Santo quer que a sua casa tenha uma porta de fogo, para que todo aquele que entre e faça parte da sua família possa ser moldado pelo Espírito Santo. Como é que você vive com o fundamento que é o amor, seguindo então, eu vou agir o tempo todo em amor, eu vou ter que receber a verdade de Cristo e viver, isso é tão difícil? Não é difícil se você for moldado pelo fogo do Espírito. O Espírito Santo, quando ele traz duas coisas muito maravilhosas para sua família. Uma é a transformação que todos nós precisamos e a segunda coisa é o fruto do Espírito que está em Gálatas 5. Então, tudo que você deseja para sua família, ele te transforma, mas ele também te entrega como consequência da presença dele. Amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas que estão disponíveis para a sua família. Então, o meu convite é: venha morar na cidade de Deus com o povo de Deus. Se você já tem acesso a isso, já é cidadão do céu, porém vive como quem vive na terra, comece a mudar essa mentalidade. Lembre dessas 3 coisas. Em tudo que fizer, pergunte: eu estou fazendo por causa do amor verdadeiro? Segundo, a verdade que eu tenho na minha vida e na minha família que prevalece é a luz de Jesus? É a verdade de Cristo? Em terceiro, nós temos sido transformados pelo fogo do Espírito Santo? Bom, eu quero trazer de forma mais prática algumas dicas para vocês no estudo de amanhã e de terça-feira. O estudo de amanhã eu vou chamar de Privilégios da Cidade de Deus e o estudo de terça-feira, a segurança da cidade. Espero que vocês tenham gostado, estejam abençoados com essa palavra, mas não deixem de participar dos outros estudos também. Que Deus abençoe e até a próxima.